Por ora, queridos, eu quero ler com os irmãos o verso 1 e o verso 2. E no decorrer da exposição, como de costume, nós vamos fazer a leitura de todo o texto. Agora eu peço a você, irmãos, reverência, temor, muita atenção, porque quando a palavra de Deus é fielmente pregada, Cristo fala no meio da igreja. Amém? Versos 1 e 2, acompanhe com atenção a palavra de Deus. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Senhor, abençoa a tua palavra. Edifica o teu povo, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Histórias, ou boas histórias, precisam de grandes vilões. Pelo menos é o que defende uma escritora em um de seus artigos. Ela diz o seguinte: toda história precisa de um grande vilão, porque sem ela, o herói não consegue brilhar. Ele é a força do antagonismo que mantém a ação em movimento e o leitor engajado. Ele cutuca e cutuca o protagonista, forçando-o a se expandir, crescer e mudar. No mesmo artigo, ela cita um outro escritor que reforça a sua ideia com as seguintes palavras: a relação entre o herói e o oponente é a relação mais importante da história. Ao resolver a luta entre esses dois personagens, as questões e temas maiores da história se revelam. Eu não sei vocês, mas eu cheguei à conclusão de que essa autora está certíssima. Pare para pensar. As nossas histórias e personagens preferidos só são maravilhosos por causa dos grandes vilões que se encontram nelas. Por exemplo, o que seria de Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia se não fosse a maldade da feiticeira branca nas crônicas de Nárnia? Será que Frodo, Gandalf, Sam e Aragorn seriam tão valentes na luta contra o mal se não fossem os planos sombrios de Sauron no Senhor dos Anéis? Será que Harry Potter seria o bruxo que se tornou se não fosse as batalhas contra Voldemort? O Coringa é o que motiva o Batman a ser o melhor herói possível para Gotham City. E para agradar a família, né? Não podia faltar. Luke Skywalker não seria o Jedi tão poderoso se não fosse o desafio chamado Darth Vader. Eu poderia citar muitas e muitas histórias, irmãos, mas o ponto que eu quero trazer à tona é: as nossas histórias e personagens preferidos precisam dos grandes desafios e perigos que o mal impõe. E não é diferente na história que estamos estudando aqui neste tempo. Nós estamos prestes a conhecer, como em qualquer outra história, os vilões ou o vilão e os perigos que o povo de Deus encontrará na Pérsia. Mordecai e companhia não terão vida fácil aqui. E é exatamente por isso que a história começará a ficar ainda mais emocionante a partir deste ponto. Eu posso dizer que uma narrativa como essa que estamos estudando, ela é marcada por algumas fases. Quais seriam essas fases? Ou melhor, 6 fases. Em ordem, nós temos a apresentação do cenário, o desenvolvimento dos personagens, um conflito crescente, um clímax, uma resolução e depois um desfecho da história. No capítulo 1, nós somos apresentados ao cenário da história. O autor sagrado retratou muito bem o mundo pagão na qual a história se passa. No capítulo 2, importantes personagens foram trazidos à cena: Mordecai e Esther. Quando chegamos ao 3º capítulo, o narrador está prestes a nos apresentar o conflito central que desenvolve
toda a narrativa que temos aqui. A partir daqui, meus irmãos, a vida na casa da Pérsia passa a ser muito mais difícil para Esther, Mordecai e todos os judeus. Isso porque Amã, descrito pelo narrador como o adversário do povo de Deus, ou dos judeus, tem um plano para exterminar toda a nação judaica sob os domínios de Assur. De uma hora para outra, viver na Pérsia tornou-se muito perigoso. E eu posso dizer o mesmo sobre o nosso mundo, queridos. Tanto para cristãos vivendo no Brasil em pleno século XXI, como para os nossos irmãos do passado, judeus vivendo na Pérsia do quinto século. O mundo é um lugar cheio de dificuldades, perigos e inimigos. Por isso eu quero meditar com os irmãos na noite de hoje no seguinte tema: a vida em um mundo perigoso. A vida em um mundo perigoso. Quais são os perigos que o povo de Deus enfrenta enquanto vive neste mundo? Ou como enfrentamos estes perigos? Em Esther capítulo 3, à medida que o conflito se desenvolve, nós descobrimos que enquanto vivemos neste mundo perigoso, nós temos de enfrentar a injustiça. Nós temos de enfrentar a injustiça. Verso 1 ao verso 4. E sobre isso, meus irmãos, o autor sagrado nos conta o seguinte. Volte mais uma vez os seus olhos para os versos 1 e 2. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Ao fim do capítulo 2, nós somos informados que Mordecai descobriu uma conspiração e praticamente salvou a vida do rei Assuero. E embora seja um homem com mais defeitos do que qualidades, uma coisa é certa: Assuero sabia recompensar aqueles que lhes eram fiéis. Sabendo disso, nós perguntamos: será que Mordecai foi recompensado por sua fidelidade à coroa? E a resposta é não. Pouco mais de 4 anos após Esther se tornar rainha da Pérsia, o texto nos diz que um homem chamado Amã foi promovido à posição de primeiro-ministro do Império Persa, abaixo somente do próprio rei Assuero. E conforme iremos descobrir ao longo do capítulo, nós podemos dizer que esse Amã é um ser tão perverso, ou talvez ainda pior do que o próprio Assuero. Nós temos aqui, irmãos, uma briga de cachorro grande. Mas como eu disse no início, os vilões são importantes para o desenvolvimento da nossa história. E na história de Esther não é diferente. E quando nos voltamos ao relato, nós somos informados que o rei ordenou que todos os seus servos se prostrassem e se curvassem na presença de Amã. Uma comentarista diz o seguinte: aparentemente, já havia uma falta de respeito generalizada por Amã. Porque se assim não fosse, não haveria necessidade de uma ordem real para que as pessoas se curvassem. Isso é um tanto lógico. Em outras palavras, Amã não era alguém muito estimado, muito apreciado pelos seus colegas da corte. Mas apesar disso, as pessoas cumpriam ordens. Em obediência ao decreto do rei, as pessoas se curvavam diante dele. Todas, menos um: Mordecai. E aí nós nos perguntamos, irmãos, por que Mordecai não fazia, se todos estavam fazendo? Há estudiosos que afirmam que ele simplesmente não queria se curvar diante de homem nenhum, para dar louvor somente a Deus. Por outro lado, há também estudiosos que dizem que a motivação era ciúmes. Afinal, ele merecia a promoção que Amã recebeu. Mas quando nos voltamos para o texto, nós percebemos que nenhuma dessas interpretações são plausíveis. Mas a pergunta permanece: então por que Mordecai não se curvava? Se nós olharmos com atenção, queridos, o próprio texto nos dá a resposta. O texto diz: Amã
era um agagita. O que isso significa? Significa que ele descendia de um homem chamado Agag, o rei dos Amalequitas, um antigo povo inimigo dos judeus. Para conhecer melhor a história, depois, se você tiver um tempo, da inimizade entre Israel e os Amalequitas, você lê Êxodo 17 e você lê 1 Samuel 15. A questão é que, além de não ser devidamente recompensado por sua fidelidade, ele estava agora sendo obrigado a prestar honra a um inimigo odiado que Deus havia amaldiçoado no passado. Na cabeça de Mordecai era: eu posso até me curvar diante do pagão Assuero, mas diante de Amã, aí já é demais para mim. Nem pensar. Só que a atitude dele gerou curiosidade ao seu redor. Leia comigo versos 3 e 4. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. A sua insubordinação começou a chamar a atenção das pessoas ao seu redor, ou dos demais servos do imperador. Eles ficaram interessados na razão da relutância, e eles tentaram dissuadi-lo para evitar arrumar grandes problemas. E qual foi a justificativa que receberam? Mordecai não deu uma resposta muito bem articulada, ele simplesmente disse: porque eu sou judeu. Até aqui, meus irmãos, vocês que têm acompanhado a série, você sabe bem que Mordecai estava muito bem o que? Camuflado. Vivendo segundo os valores e a cultura do império. Inclusive, ele incentivou Esther a fazer o mesmo. Viva como ele, seja como um deles também. Mas neste momento, ele se deu conta de que não podia mais esconder sua identidade. Não podia contrariar a sua fé. Sua insubmissão não era pautada por razões políticas. Não estava fundamentada na ganância, mas sim porque ele era judeu. E ele não podia negar mais a sua identidade. Depois de sua resposta e de incontáveis recusas em se dobrar, eles levaram a questão a Amã, o agagita. Em termos de aplicação, queridos, eu preciso perguntá-los na noite de hoje: como você se sente ao presenciar a injustiça aqui na Pérsia e também no nosso mundo? Você se sente triste, indignado, frustrado talvez? Diante desse quadro, nós nos perguntamos: o que há de errado com o mundo? Como podemos consertar ou reparar as injustiças ao nosso redor? Essas são questões muito importantes. Tanto que há séculos a humanidade tem buscado respostas para elas. Os entusiastas da educação, por exemplo, vão dizer o seguinte: a educação tem um potencial redentor. Ou seja, a educação pode aperfeiçoar o ser humano e assim contribuir com um futuro melhor. Por outro lado, há aqueles que creem que o problema da injustiça está relacionado ao sistema econômico. Há um lado que diz: a solução é colocar os meios de produção nas mãos do Estado. E a injustiça vai acabar. A gente sabe que isso não funciona. O outro lado diz: somente no capitalismo e na prosperidade da sociedade está o fim da injustiça. Se levanta um outro que diz: não, nem economia, nem educação. A saída é lutar por direitos civis. Vamos lutar por mais direitos para o nosso povo. Se levanta mais um outro que diz: nem economia, nem educação, nem direitos civis. Vamos enrijecer nossa legislação penal. Vamos dar penas mais duras. Vamos castigar com mais seriedade. Aí sim nós teremos uma sociedade perfeita. É claro, queridos, que se formos críticos, há muitos pontos válidos no que acabei de mencionar.
Mas a questão é que nenhuma dessas respostas pode oferecer uma solução definitiva para o problema da injustiça. Por isso, nós precisamos voltar os nossos olhos, irmãos, para o único que pode consertar este mundo caótico e injusto que é o nosso Deus. Por isso, a primeira lição do nosso texto é, ouça bem, preste atenção, não se desespere com a injustiça deste mundo, porque Deus irá reparar todas as coisas. Não se desespere com a injustiça deste mundo, porque Deus irá reparar todas as coisas. Você já leu o Salmo 73? O salmista Asaf estava quase entrando em desespero ao contemplar a prosperidade dos ímpios, porque aos olhos dele tudo dava certo para os ímpios, enquanto o justo vive uma vida de sofrimento. Foi quando então ele disse: eu entendi o destino dos ímpios. Eles estão destinados à destruição. Irmãos, lembre-se, há um Deus no céu que vê as injustiças e não as deixará impunes. Sabe as atrocidades que você vê quando está rolando nas redes sociais? Crianças sendo mortas, mulheres sendo estupradas, inocentes sendo condenados, perversos sendo absolvidos, o fraco sendo pisoteado pelos pobres, pelos fortes, pelos poderosos deste mundo. Sabe as injustiças que eu e você sofremos na vida, como Mordecai? Eu quero encorajá-lo dizendo, embora não tenhamos poder para corrigir todas as coisas, queridos, há um Deus no céu, que é justo juiz, que vai reparar as injustiças e que vai consertar este mundo quebrado por causa do pecado. Você e eu não temos poder, mas Deus tem, e Ele fará. Porque a Escritura diz que há um dia onde todos os homens haverão de prestar contas diante do tribunal de Deus, e Ele há de retribuir segundo as suas obras. Ele não faz vista grossa, como os juízes deste mundo muitas vezes o fazem, irmãos. Ele trará juízo contra as injustiças deste mundo. Amém? Amém. Não se entregue ao desespero, meu irmão. Nosso Deus é justo juiz. Segundo lugar, o texto também nos ensina a não nos conformar com a injustiça deste mundo. Ainda que um pouco tarde, vamos concordar. Mordecai aqui, ao ser obrigado a curvar-se diante de Amã, ele disse, não, eu já cruzei muitos limites, mas esse limite aqui eu não posso ultrapassar. É como eu e você devemos nos portar, queridos. Se você já leu a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, você vai encontrar lá ele falando sobre a nossa necessidade de nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem que é criado ou foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. O que isso significa para nós, meus irmãos? Nós temos o dever e o poder da parte de Deus para dizermos não ao pecado e à injustiça desse mundo. A começar pelo meu e pelo seu próprio coração. Nós dizemos não ao pecado, meus irmãos, e fazemos guerra contra os desejos impuros que nos assediam. Pelo poder do Espírito Santo, você e eu podemos e devemos obedecer aos mandamentos de Deus e a nos conduzir segundo o padrão da palavra, não como o mundo diz. E além disso, uma vez que nós somos fiéis a Deus, nós não participamos das injustiças desse mundo. Nós não compactuamos. Mesmo que isso nos custe vantagem, o prestígio e o respeito das pessoas, não participamos das injustiças deste mundo. Por quê, irmãos? Porque somos um povo que se porta segundo o padrão da reta justiça. Palavra de Deus. E por fim, última lição dessa parte, há no texto aqui um lembrete importantíssimo para nós, irmãos. O Evangelho é uma boa notícia para injustos como eu e você. Não há um justo, nenhum sequer. Essa é a sentença que Paulo pronunciou sobre toda a humanidade. Não existem, meus irmãos, diante de Deus, pessoas boazinhas,
perfeitas. Diante dele, todos nós estamos em dívida e por causa dos nossos pecados somos merecedores da condenação eterna. E aí você me pergunta, o que muda esse quadro, João? Jesus Cristo, meus irmãos, o único ser perfeitamente justo que já andou nesta terra. Ele recebeu sobre si a minha e a sua injustiça e corrupção. E o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios que ele foi feito pecado por nós. Ele recebeu a nossa injustiça e pagou por ela na cruz do Calvário. E diz mais, por causa de sua obra perfeita e da justiça de Cristo, nós fomos feitos justiça de Deus diante dele. Você e eu não somos declarados justos por conta de nossas obras. Não são os nossos esforços que nos garantem uma posição favorável diante de Deus. É somente porque Jesus Cristo foi perfeitamente justo no nosso lugar que eu e vocês somos justos diante dele. Eis a boa notícia, irmãos, para injustos como eu e vocês. Cristo, e somente Ele, é a minha e a tua justiça. Amém? Cristo é a nossa justiça. Nós estamos meditando no tema A Vida em um Mundo Perigoso. Vimos em primeiro lugar que neste mundo perigoso enfrentamos a injustiça. Em segundo, de acordo com os versos 5 e 6, eu posso dizer que enquanto vivemos neste mundo perigoso, nós enfrentamos o orgulho. Nós enfrentamos o orgulho. Mordecai então resolveu abandonar o conformismo ao mundo. E finalmente ele se identificou como parte do povo de Deus. De fato é um ato louvável, merece a nossa admiração, mas um ato que trará suas consequências. A começar pela reação do perverso Amã. Leia comigo versos 5 e 6, acompanhe o texto. Vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco, nos seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assur. O primeiro-ministro da Pérsia recebeu a notícia de que há alguém, um ousado entre os servos do rei, que se recusa a lhe prestar honra. Diante de tamanha petulância, Amã em pessoa decidiu ver isso. Imagine a cena. Ele foi desfilando até a porta do rei, onde ficam os servos do imperador. Ele passou e passou, todos se dobraram diante dele. Mas o judeu Mardoqueu permaneceu sentado, ignorando completamente a sua presença. Qual foi a sua reação? O texto é muito claro, ele encheu-se de furor, ou seja, ele ficou muito irado. Apesar de toda a atenção que vinha recebendo, a irreverência de Mordecai feriu o orgulho de Amã. Afinal de contas, como disse o comentarista, para o coração do orgulhoso, não importam os milhares que se dobram, mas o que tira o sono é aquele único que não se dobrou. É exatamente o que acontece aqui. Provavelmente a vontade dele era estrangular Mordecai ali com as próprias mãos. Mas ele pensou, não, isso é pouco. Isso é pouco demais diante de tamanha insubordinação. O que ele planejava fazer? Nós lemos no verso 6. Ele semeou um desejo maléfico no coração. O orgulho ferido dele não permitiu que ele apenas castigasse Mordecai por sua suposta ofensa. Por isso ele planejou o fim de todo o povo judeu espalhado pelo Império Persa. Isto é, pense bem, todo o povo deveria pagar pela insubordinação, entre aspas, de um único homem. E se nós pararmos para pensar de forma lógica, queridos, não há qualquer proporcionalidade, não é justo a falta cometida e a pena recebida. Mas é assim que os perversos agem. É assim que os perversos pensam. Esther, Mordecai, todos os judeus, eles estavam prestes a descobrir
que viver no império não é tão tranquilo assim. Que embora o império pagão pareça tolerante e tranquilo para os servos de Deus viverem, ele pode se tornar de uma hora para outra perigoso e violento. É o que está acontecendo neste momento da história. Lembre-se, Amã era um agagita, um descendente de um inimigo brutal do povo de Israel. Ele também conhece bem a história de seu povo. E ele parece aqui decidido a honrar a memória de seus antepassados. Ele está disposto a executar o trabalho que os amalequitas falharam em fazer no passado, que é o extermínio completo do povo de Deus. Será que ele conseguirá tirar o seu plano do papel, irmãos? Nesse ponto da história, o inimigo do povo de Deus mostra a sua face. O que nós podemos aprender neste ponto da história? Há aqui uma lição muito importante para nós. Primeira lição: lute contra o orgulho do seu coração. Lute contra o orgulho do seu coração. O teólogo anglicano J. I. Packer, ele tem uma frase que sempre vem à minha mente quando eu lido com essa questão do orgulho. Ele diz o seguinte: em todos os estágios do discipulado cristão, o orgulho é o nosso maior inimigo, enquanto a humildade é a nossa melhor amiga. Se você abrir sua Bíblia, não precisa abrir, tá? No capítulo 6 de Provérbios, verso 16 a 19, você vai encontrar uma lista de 7 coisas que Deus abomina. Adivinha o que está no topo dessa lista? O coração altivo, o coração orgulhoso. Deus odeia o orgulho, irmãos. Porque o orgulho nada mais é do que uma atitude de autossuficiência, de independência e de superioridade. O homem orgulhoso se vê acima de todas as pessoas, inclusive acima do próprio Deus. Não é exatamente o que nós vemos em Amã aqui? O homem que se sente rei de Deus. Por isso, meus queridos, ouça bem. Insistir nessa visão distorcida de si mesmo, insistir no caminho do orgulho, pode levar uma pessoa à ruína. Porque o sábio já disse em Provérbios: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E como pecadores, queridos, sejamos honestos. Você também, assim como eu, tem problemas com orgulho. Não são poucas as vezes que nós nos gloriamos de forma pecaminosa. Porque somos reformados, muitas vezes nós menosprezamos irmãos de outras denominações e tradições. Muitas vezes nós, na própria igreja local, nós olhamos os nossos irmãos de cima a baixo, porque nos sentimos superiores pelo serviço que prestamos, pelo cargo que ocupamos. Dentro da nossa casa, irmãos, muitas vezes nós lidamos com os pecados do cônjuge, dos nossos filhos, com ar de superioridade, mas não com a graça do Evangelho. Não são poucas as áreas da vida em que o orgulho nos assedia. Por isso nós precisamos perguntar: como é que cristãos lutam contra o orgulho? E a resposta pode parecer mais simples do que você imagina, mas é poderosa, irmãos. Cristãos lutam com orgulho com o Evangelho. Cristãos lutam contra o orgulho com o Evangelho. Como assim, João? Porque o Evangelho, meu irmão, minha irmã, que nos coloca no nosso lugar. Por meio dele, nós somos lembrados que diante de Deus somos todos iguais e nada temos no que nos gloriar. Nós nada merecemos dele. Nós não podemos, irmãos, nos orgulhar ou reivindicar qualquer coisa do Senhor, porque o Evangelho lembra que só saímos do estado de miséria e condenação onde estávamos. E só estamos aqui hoje por causa da graça de Deus. Eu pergunto a você: quem de nós pode se gloriar? Quem de nós pode se orgulhar? Se tudo o que temos e somos hoje é por causa da graça de Deus, quem ousaria orgulhar-se diante de Deus e dos homens? O Evangelho, irmãos, ele é poderoso para corrigir a nossa visão distorcida. Uma visão endeusada de si mesmo.
E o Evangelho é poderoso para cultivar a humildade no nosso coração. Mas se a santificação, preste atenção, se a santificação envolve substituir hábitos pecaminosos por hábitos santos, como é que nós podemos aplicar isso à questão do orgulho? Dessa forma, ao invés de buscarmos a nossa própria glória, vamos buscar a glória de Deus. Ao invés de buscar glória ao nosso nome, vamos buscar a glória do nome de Deus. Um dos 5 lemas da Reforma Protestante é, em latim, soli Deo gloria. Glória somente a Deus. E essa expressão pequena, irmãos, resume com perfeição qual é o propósito para o qual todas as coisas foram criadas, é para a glória de Deus. Cristãos não são pessoas que vivem no mundo buscando visibilidade e os aplausos das pessoas. Pelo contrário, irmãos, nós queremos virar todos os holofotes e as atenções na direção da majestade e da beleza do nosso Deus. Não queremos pessoas encantadas e curvadas diante de nós. Queremos pessoas curvadas diante do nosso Deus. Como é que isso se dá, irmãos, com a nossa vida? É para a glória de Deus que nós trabalhamos, irmãos. É com essa motivação que nós saímos de nossa casa pela manhã. Nos despedimos de esposa e filhos. E vamos ao trabalho, arregaçar as mangas. Porque é a Cristo, o Senhor, a quem servimos, é para a glória de Deus. É o que precisamos ensinar aos nossos filhos desde cedo, irmãos. Sobre desempenho escolar, sobre competição esportiva, sobre serviço doméstico, é para a glória de Deus. É a motivação, irmãos, que devemos ter para servir a igreja local. Se estamos pensando e colocando em mente a glória de Deus acima de tudo, nós vamos servir, vamos cuidar uns dos outros, sem espírito de inveja, sem competição e sem ciúmes no nosso tempo. Viver para a glória de Deus nos desvia da miséria que é viver para a própria glória. Se tem um destino miserável, queridos, nesta vida, é viver para a própria glória. E pela graça de Deus, o Evangelho nos salva da miséria que é viver para si mesmo e nos dá algo maior pelo qual viver. O apóstolo Paulo já disse, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Das coisas mais simples, meus irmãos, do café que você toma pela manhã, até as coisas mais complexas da sua vida, fazemos para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. Estamos meditando no tema A Vida é um Mundo Perigoso. Primeiro, no mundo perigoso, enfrentamos a injustiça. Em segundo, o orgulho. Por fim, dos versos 7 a 15, nós enfrentamos a inimizade do mundo. A inimizade do mundo. Amã tem um plano perverso para os judeus na Pérsia. Entretanto, o que é preciso para tirar o plano do papel? É preciso um prazo, recurso e apoio. É o que ele vai em busca a partir daqui. Vamos ler versos 7 e 8. Diz o seguinte: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, do ano 12º do rei Assuero, se lançou o puro, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então, disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Para determinar quando o extermínio aconteceria, Amã então lançou as sortes, e pelos dados um dia escolhido. Daqui exatamente 11 meses, os judeus em todo o território persa deveriam ser executados. Só que para levar esse plano à frente, ele precisava também do apoio do rei, por realizá-lo em nome do imperador. Para isso, ele marcou uma audiência com Assuero e lhe apresentou o seu projeto. No entanto, se você leu com atenção, nós podemos dizer que ele não foi totalmente honesto em sua apresentação. O que encontramos aqui são meias verdades e mentiras. É verdade que o povo judeu tem leis diferentes dos outros povos.
Mas isso não significa que eles estavam em rebelião quanto às leis do império. Amã está fazendo o que aqui, irmãos? Ele está apelando ao orgulho ferido do rei. É um orgulhoso ferido apelando a outro. Por que eu digo isso? Porque há pouco tempo atrás, alguns anos antes do nosso texto, lembre-se, Assuero foi à guerra contra a Grécia e a marcou uma derrota humilhante. Ou seja, os gregos não se submeteram à tirania dele. E aqui ele está dizendo, olha, rei, agora há um povo vivendo no teu território que insiste em questionar a tua autoridade. Você não deve tolerá-los. O que deve ser feito então, irmãos? Amã parece ter uma solução. Versos 9 a 11. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então, o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus, e lhe disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Além de apelar para o orgulho, Amã também apelou para o bolso do rei. Qual a melhor forma? Convencer uma pessoa, né, queridos, neste mundo? Subornando-a. E é o que este perverso faz. Ele próprio se propõe a financiar esse plano com 10.000 talentos de prata, que é o equivalente a uma verdadeira fortuna para a época. E pelo que parece, Amã está advogando em favor da honra do rei e dos interesses do império. Ao menos é como o rei enxerga a situação. E o que é que ele faz, irmãos? O rei não investiga a melhor situação. Ele não pondera para ver se essa é de fato a melhor solução para o problema. Ele simplesmente deu o seu anel e investiu de poder um homem perverso que estava tramando um genocídio. Na casa da Pérsia, irmãos, até mesmo os mais poderosos podem ser manipulados no jogo do poder. E o capítulo 2 nos disse que foram 2 judeus que salvaram a pele do rei. E agora ele condenou todos os judeus em seu território à morte por conta de sua tolice. As únicas palavras dele, olha, pode ficar com o dinheiro e com o povo, pode fazer qualquer coisa que você achar melhor. Mas isso não nos espanta, porque como temos visto, né? Esse homem passa longe de ser um rei sábio e justo. Mas agora o inimigo tem um prazo, tem recursos e tem o apoio do rei, a máquina imperial a seu favor. Qual é o próximo passo dele? Vamos ler o restante do texto. Peço a atenção de vocês, verso 12 a 15. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês. E segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios. Se for pelos correios aqui, demorou para chegar as cartas, né, irmãos? A todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o translado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram em continente, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Amã convoca então os secretários do rei para redigir o decreto perverso e enviá-los a todos os territórios sob os domínios de Assuero. Daqui 11 meses se inicia a temporada de caça aos judeus. E o texto diz que os cidadãos persas têm autorização, veja os verbos, para destruir, matar
e aniquilar. Irmãos, atenção aqui, ó. Destruir, matar e aniquilar. E ainda se apossar dos bens dos seus vizinhos judeus. Sem qualquer sanção. Eles iam assassinar, tomar para si os bens. E nada aconteceria com eles. A notícia foi recebida com perplexidade. Mas ainda assim, como os persas eram cidadãos leais ao império e obedientes às leis do imperador, eles ficaram tristes com seus vizinhos judeus. Mas eles já começaram a molar as facas para o dia. E às vésperas da celebração da Páscoa, os judeus estavam se preparando para festejar, quando então receberam a notícia de que estavam com os dias contados na Pérsia. E quanto a Amã e Assuero? Esse final do texto, irmãos, me lembrou o que se conta sobre o imperador Nero. Que ele ateou fogo em Roma e disse que enquanto assistia o terror se instalar, ele tocava harpa. Algo parecido fazem aqui Amã e Assuero. Sentam-se para beber um bom vinho, enquanto o terror se instaura na cidade de Suzã. Essa é uma história difícil de acreditar, irmãos, se não fosse o que aconteceu em Auschwitz, Ruanda, Kosovo e Sudão, que foram grandes extermínios étnicos que aconteceram no século XX. O que a parte final do texto tem a nos ensinar? Primeira lição, queridos. O mundo está em inimizade com o povo de Deus. O mundo está em inimizade com o povo de Deus. Jesus Cristo já falou sobre isso há muito tempo. Ele falou, se o mundo vos odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Irmão, se Jesus foi tão claro em relação a isso, por que muitas vezes queremos ser amigos do mundo? Parou para pensar sobre isso? Porque muitas vezes esperamos o melhor do mundo. Eu quero lembrá-lo que o mundo não acha a nossa fé bonitinha. O mundo não acha o evangelho que pregamos bonito, mas sim escândalo e loucura. É o que Paulo disse em Coríntios. Por isso não se espante, porque o mundo está cheio de pessoas como Amã, que odeiam o povo de Deus e que, se possível, se fosse colocado o poder em suas mãos, eles tentariam nos destruir. Afinal de contas, irmãos, nós estamos no meio de um grande conflito desde a queda. Em Gênesis 3,15, o que aconteceu? A descendência da mulher entrou em uma guerra brutal com a descendência da serpente. Uma inimizade foi semeada entre elas. Por mais que muitos pensem que a vida cristã é um mar de rosas, na verdade, nós estamos no meio de um sério conflito. E uma hora ou outra, você vai experimentar essa tensão. O que nós fazemos, então, diante disso? Como nós seguimos firmes diante da oposição do mundo? Nós firmamos os nossos pés sobre a esperança da palavra de Deus. O mesmo Jesus que disse que o mundo nos odiaria, ele também nos deu uma promessa gloriosa no Sermão da Montanha: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Grande recompensa, ele acrescenta mais à frente. Grande é a recompensa de vocês nos céus. Queridos, se somos cristãos fiéis, que não se dobram diante da impiedade deste século, alguma hora, na escola, no trabalho, nos nossos relacionamentos, nós vamos perceber uma postura hostil do mundo para conosco. Se você é um cristão que vive fielmente, que ama Jesus Cristo, não um cristão camuflado, como vimos Mordecai ser até pouco tempo, você vai experimentar a tensão deste conflito. No entanto, queridos, maior é o que está em nós do que no mundo. Pode parecer que, na maioria das vezes, nós estamos em desvantagem.
e vamos perder a batalha. Mas eu quero lembrá-lo que o fim deste conflito já foi determinado. Cristo, o descendente da mulher, triunfará sobre a serpente. Você crê nisso? Cristo triunfará sobre a serpente. A história de Esther não é um conto solto no meio dos livros da Bíblia. Na verdade, aqui nós vemos plenamente o conflito mencionado em Gênesis 3,15. A serpente, o diabo, está usando a sua descendência, Amã, para frustrar o plano salvador de Deus. E qual é a sua estratégia? Exterminar o povo através do qual o Messias nascerá. Afinal, nós sabemos que o Messias deveria ser judeu. Satanás está jogando sujo, irmãos, para vencer essa grande guerra. E por mais que pareça que ele está em vantagem no texto, que ele está encurralando o povo de Deus, a verdade é que o plano salvador de Deus não cairá. A história humana segue geração após geração. Na cidade de Belém nasce o descendente de Davi, que esmagaria sobre os seus pés a cabeça da serpente. E se há duas ocasiões na história humana em que o diabo tremeu, foi quando essa criança chorou na manjedoura. E foi quando ele bradou na cruz já como homem: está consumado. É exatamente isso que Satanás está tentando evitar aqui. Ele está tentando evitar isso a todo custo na Pérsia, porque ele sabe que dentre os judeus virá aquele que o vencerá para sempre. E na cruz do Calvário, ele foi ferido mortalmente. E ele já está cambaleando. E na batalha final, o grande vilão dessa história será plenamente e eternamente derrotado. Você sabe o que diz o livro do Apocalipse? No capítulo 17, verso 14, diz: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Eis o tamanho da esperança que temos, meus irmãos. Mas talvez você se pergunte: onde está Deus neste capítulo? Por que não se pronuncia? Por que não se movimenta para evitar o pior? Porque deixou isso acontecer. Você se lembra? Os dados foram lançados e a data caiu exatamente 11 meses em diante. Eu pergunto a você: quem você acha que está por trás disso? A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Provérbios 16. Esse tempo é mais do que suficiente para a reviravolta que Deus trará aqui. A mão invisível de Deus continua trabalhando silenciosamente aqui na Pérsia para levar seu plano à frente. E apesar dos perigos que o plano de Amã trará aos judeus, Deus providenciará grande livramento para Esther, Mordecai e todos os demais. Espere, e você vai ver. Mas essas são cenas para um próximo capítulo. Então, mesmo que o mundo reúna os seus exércitos, queridos, para exterminar o povo de Deus, todos eles serão frustrados. Porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E pela providência poderosa de suas mãos, Ele preservou e preservará o seu povo até o fim. Porque, como disse Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O vilão vai cair. Mas você e eu precisamos aturá-lo por mais um pouco nessa história. Para terminar, será que as ações do rei, o plano de Amã, nos ensinam algo sobre o Evangelho? E por incrível que pareça, eu tenho a dizer que sim. Ao contrário do que vemos na passagem, Deus tinha muitas razões para emitir um decreto para nos exterminar para sempre. Por quê, irmãos? Porque eu e você falhamos em obedecer a sua lei. Nós não nos curvamos diante dele. Nós nos rebelamos contra a sua majestade. É bem verdade que no nosso caso, Deus não tem nada a ganhar ao nos tolerar. Ele tinha acusações suficientes contra nós para emitir um decreto para nos exterminar, nos condenar para sempre no inferno. Mas não foi o que o grande rei fez.
Ao invés de dar ouvidos às acusações de Satanás, ele enviou o seu filho para assumir as nossas acusações. E na cruz do Calvário, para satisfazer a santa justiça, o próprio Deus o matou, o destruiu e o aniquilou. Para nossa salvação. Um único homem pagou pela insubordinação de todo um povo. Mas agora, por pura graça, pecadores podem ser salvos ao colocar sua confiança na pessoa e na obra perfeita de Jesus Cristo. Em vez de cartas e morte chegando rapidamente a todos os cantos do império, em todas as línguas, como vemos acontecer, agora o evangelho da vida, ele se expande e alcança todas as nações com uma mensagem: à salvação no Rei perfeito. Ele chega até você na noite de hoje. Se você deseja livramento da condenação eterna, agarre-se a Cristo com fé e arrependimento, porque Ele pode salvá-lo para sempre. Somente Ele, meus irmãos, pode vencer os grandes vilões da nossa história, o mundo, o pecado, o diabo, e nos manter seguros para sempre. Como eu disse no início, é verdade, toda a história precisa de grandes vilões, inclusive a nossa história. No entanto, louvado seja Deus, porque maior é o herói da nossa história do que todos os adversários e perigos que temos pela frente. Amém?